Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao programa Alesp Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre direito à saúde e para isso chamamos uma especialista no assunto. Vamos falar com a advogada especialista em direito à saúde, Fernanda Zuccari. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui na Alesp Cidadania com vocês. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, doutora, eu queria que a senhora começasse contando para a gente sobre o que é o direito à saúde, principalmente aqui no Brasil. O que contempla? A saúde, ela consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Então, ela é considerada um direito fundamental de relevância pública. Ela foi abarcada a saúde em nossa Constituição Federal de 1988. Então, realmente é um direito fundamental. E com o movimento da reforma sanitária, originou a criação do SUS na nossa própria Constituição de 88. Então, toda essa questão que é ligada à saúde hoje, à qualidade de vida, ao bom funcionamento do organismo, do ser humano, tudo isso é vinculada à saúde, ao direito à saúde. Uhum. Tem alguma mudança em relação a isso, de estado para estado? São Paulo, por exemplo, tem algum diferencial nessa área ou não? É bom a gente sempre lembrar, Priscila, que a saúde ela é um dever do Estado, né? Então, ela não é um dever de cada município, é do Estado federativo quando a gente fala, né? Então, assim, a legislação, o que abarca realmente é a Constituição Federal. A Constituição Federal diz que a saúde é um tema de relevância pública e ela é, sim, um tema federal. Então, todos os assuntos que são tratados da saúde é pela esfera federal. Agora, o que a gente pode falar agora dessa pandemia, todos os estados receberam um valor de bilhões, foram mais de 420 bilhões de reais que foram divididos entre todos os estados para a pandemia do Covid-19. Uhum. Só para a gente falar, Priscila, só para constar, só São Paulo recebeu 135 bilhões. Uhum. E daí quando a legislação diz, então, que todos nós temos direito, a legislação brasileira, que nós temos direito, então, à saúde. Quando a pessoa não é contemplada com ela, ou seja, busca um atendimento e não consegue, precisa de uma internação e não consegue, como que fica essa balança de ter o direito, mas na prática não conseguir? Durante essa pandemia, a gente tem visto muito isso, né? Inclusive, a ANS fez um comparativo, então, 69% das pessoas que possuem seguro suplementar, os planos de saúde, não conseguiram, 69% reclamou durante a pandemia que ou não conseguiu agendar o exame ou não conseguiu realizar o tratamento. E isso se repete também quando a gente fala da esfera pública, quando a gente fala de SUS, né? Por quê? Porque realmente a gente não tem uma estrutura hoje, né, que abarca tudo isso, uma estrutura que consegue levar essa demanda toda que é necessária, né? Então, assim, a gente tem um déficit muito grande na saúde, seja a saúde suplementar ou seja a saúde pública mesmo. Uhum. Aí nós vimos nas manchetes dos jornais, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo, a questão da falta de oxigênio em Manaus. Então, algo que nesse momento, principalmente por conta da Covid, é tão importante porque é necessário para a pessoa poder respirar e continuar vivendo. E lá, esse registro então da falta. Nesse caso, quem responde? É o Estado, a pessoa que se sente vítima
por ter ido ao hospital e não ter conseguido esse atendimento, ou as pessoas até que perderam a vida e agora os familiares têm algum direito até de processar por conta disso ou não? É muito complicado a gente falar dessa judicialização nessa época de pandemia, porque realmente o sistema de saúde aqui do Brasil está sobrecarregado. E a gente já sabia isso, nós já tínhamos essas informações desde abril, junho do ano passado, né, de que 80%, a gente chegaria em 80% de leitos ocupados, e que se isso acontecesse, a gente entraria em colapso. Então, o governo já sabia, né, as organizações já sabiam que isso sim poderia acontecer. Então, não é que era uma coisa imprevisível, era uma coisa previsível. E não houve a preparação adequada. Claro, como a gente está numa pandemia, numa situação de risco, numa situação extra, né, vamos dizer, as pessoas podem sim judicializar essa questão, podem sim, eventualmente porque faltou oxigênio em Manaus, a quem vai recorrer? A princípio, ao Estado. A princípio, ao Estado. Uhum. E nesse momento de pandemia, né, é um momento atípico, nós sabemos que existe o direito à saúde, então as pessoas que querem, precisam de algum tratamento, algum exame, podem judicializar. Mas nesse momento atípico, isso acaba sendo descartado ou não? A Justiça tem sim observado esses casos. A Justiça tem sim, inclusive foram ajuizadas até algumas ações civis públicas, porque são diversos temas hoje debatidos com relação à saúde e que envolvem a pandemia. Então, inclusive no tocante à vacinação, alguns grupos que entenderam que também deveriam ter sido considerados no Programa Nacional de Imunização como essenciais, eles também entraram com ação civil pública. Então, essa questão também vai ser ainda julgada e, eventualmente, quem entender que houve, sim, um descaso das autoridades, pode, sim, judicializar essa questão. Agora, a gente não sabe ainda como vai ser o comportamento da jurisprudência para esses casos, porque a gente sabe que está vivendo um momento de pandemia, um momento excepcional. Doutora, e quais foram os casos mais recorrentes, as reclamações mais recorrentes nesse período de pandemia? Ano, então, de 2020 praticamente todo e esse primeiro trimestre já de 2021. Olha, 69% das pessoas reclamaram de falta de atendimento ou de tratamento. 20% alguma assistência que foi afetada pela pandemia e outras 11% com relação a contratos. Então, isso quando a gente fala de planos de saúde. Uhum. Vamos falar um pouquinho até dos contratos, porque anualmente, né, sempre tem ali uma variação e um cálculo que se usa até é pela utilização daquele plano. Por exemplo, um plano empresarial, se há muita utilização, ali depois é feita uma conta e o plano pode sofrer ali um reajuste e ter um aumento. Nesse caso da pandemia, que a gente sabe que muitos idosos precisaram recorrer ao atendimento, foram hospitalizados, precisaram ir para a UTI, que daí é um custo muito maior para o hospital, teve um reajuste por conta disso? Essa conta aumentou pela utilização? O ano passado, nós tivemos uma decisão da ANS que congelou o aumento do ano passado, mas isso foi repassado para esse ano. Então, as pessoas sentiram mais esse aumento agora em 2021. E quando a gente fala em plano de saúde, em saúde suplementar, a gente precisa sempre ter um termo que é muito utilizado, que é a sinistralidade, que seria a sinistralidade, a frequência do sinistro naquele caso. Então, o que significa isso? Quantas vezes eu precisei utilizar
o plano de saúde. Então, esse idoso que ele ficou mais tempo hospitalizado, que ele precisou de UTI, isso vai aumentar a sinistralidade do plano de saúde e, consequentemente, isso aumenta o valor da mensalidade do plano. E tem um percentual máximo para esse aumento, para esse reajuste, ou não? É baseado nessa conta, então, da utilização? Existe limite, sim. Existem os limites que são informados anualmente, mas essa conta da sinistralidade, ela pode, sim, alterar dependendo do contrato do plano de saúde. A pessoa que se sentir, né, acredita ali que aquele cálculo não foi feito corretamente, o aumento foi abusivo, de que maneira consegue então pedir ou uma revisão, ou um abatimento, ou até entrar na justiça para que essa conta baixe um pouco? É muito importante a pessoa saber realmente se esse aumento foi devido ou indevido e judicializar essa questão. Então, é possível, sim, entrar com uma ação pedindo uma revisão desse contrato, caso tenha sido cobrado valores acima do teto autorizável, isso de, de ajuizamento de ação. E hoje, comprovada que de fato teve uma cobrança indevida desse plano de saúde, o juiz pode sim entender que é ganho de causa para o autor da ação. Nesse caso, essa pessoa consegue uma revisão no contrato. Doutora, nós vimos que nesses dias há um aumento do número de pessoas infectadas com o novo coronavírus, um número também maior de internações. Hospitais particulares já registram, então, um percentual muito grande de ocupação ali nas UTIs. De que maneira essa situação impacta tanto na questão da saúde suplementar e também na pública, principalmente levando em consideração gastos e também os direitos que a população tem da utilização e ter o atendimento à saúde? Impacta diretamente, Priscila, porque se a gente for falar de utilização, 3/4 da população do Brasil utiliza o SUS e 1/4 só dos brasileiros tem planos de saúde, que seria a saúde suplementar. Então, você percebe aí que a saúde pública, ela está inchada, ela está com um excesso de pessoas. 3/4 da população brasileira utilizam o SUS. Então, é claro que essa rede pública, ela não vai dar conta, ela não está dando conta dessa pandemia. Doutora, e no caso dos contratos já né, em vigor, a operadora, se ela percebe que a pessoa está utilizando muito, se é para um idoso e ele ficou internado, então assim teve um custo alto, a própria operadora ela pode cancelar aquele contrato, romper com o contrato ou não? Durante uma internação, não é possível essa quebra de contrato, a não ser em casos de inadimplência. Não é possível você quebrar esse contrato porque o idoso está utilizando muito em razão, lembrando, a gente está vivendo um momento de exceção, né? Então, assim, como que você vai limitar a utilização daquela pessoa, né, por conta da pandemia? Então, o idoso, o cidadão brasileiro que tiver seus direitos lesados, precisa sim procurar um advogado e entrar com uma ação, porque de forma alguma ele pode ter suspenso o seu tratamento. E daí no caso das pessoas que acabaram perdendo o emprego nesse momento de pandemia e não têm condição então de pagar o seu plano de saúde, a pessoa pode a qualquer momento
cancelar esse plano ou não? Precisa esperar o momento certo, um período certo que fosse de renovação, né, para então cancelar? Sempre existe um prazo para ser cumprido, mas nos contratos para a gente pedir a rescisão do contrato do plano de saúde. Mas como a gente vive esse momento de exceção, é claro que precisa ser visto com outros olhos, né? Então, caso a pessoa esteja com esse problema, precisa cancelar o plano de saúde, ela precisa entrar em contato com essa operadora e negociar esse prazo, para que ela possa imediatamente parar de pagar. Bom, também tem a questão das cirurgias eletivas, né? Muitos hospitais, tanto particulares quanto públicos, nesse momento focaram ali o atendimento para as pessoas que estão cometidas com a Covid-19. E as cirurgias, então, que estavam marcadas, já foram canceladas. Os hospitais particulares podem tomar essa decisão? Podem negar uma cirurgia, podem negar, cancelar aquilo que já estava marcado, de repente, há meses? Priscila, se a gente estiver falando de uma cirurgia eletiva, a gente pode. Por quê? Se o hospital ele não tem leito, ele não tem vaga, né, então realmente ele não pode receber esse paciente. Esse paciente, o nome já diz, é uma cirurgia eletiva, ele pode escolher, né, não é uma cirurgia de urgência, por exemplo, a gente não está falando de um caso urgente, então a pessoa precisa fazer uma cirurgia agora, aconteceu um acidente ou qualquer problema, ela precisa fazer a cirurgia agora. Uma cirurgia eletiva você pode programar. E se o hospital ele está lotado, né, ele já está trabalhando no limite dele, ele pode sim cancelar essa cirurgia eletiva, como aconteceu ano passado, né? Vários casos foram cancelados por conta do aumento de pessoas internadas nas UTIs dos hospitais particulares e públicos também. Uhum. E até eu conheço uma pessoa que está aí um tempão já esperando para fazer uma cirurgia para retirada de pedras nos rins e sofrendo, né, durante todo esse tempo. Se eu não me engano, já são quase 4 meses. Aí, no caso dessa pessoa em especial, o que ela pode fazer para amenizar esse problema que ela está passando? Porque pedra nos rins é dor, né? A pessoa sente muita dor. E o que ela pode fazer? Nesse caso, ela pode sim entrar com uma ação judicial pleiteando uma tutela de urgência para que ela faça imediatamente essa cirurgia, né? E o plano de saúde vai ter que encaminhar ela para um hospital que tenha vaga e possa receber para fazer essa cirurgia. Esse procedimento é só por meio do advogado ou não? Tem algum outro, pode procurar, por exemplo, PROCON, órgãos de defesa do consumidor para ajudar? Como que faz? Para facilitar, Priscila, eles podem procurar, o cidadão pode procurar os juizados especiais cíveis da sua região. E quando a gente trata de matérias até 20 salários mínimos, a pessoa pode ir sem advogado. Acima de 20 salários mínimos, é obrigatório pleitear juntamente com o advogado. No PROCON não há necessidade de o advogado, o próprio cidadão pode procurar diretamente o PROCON, fazer sua reclamação. Ou também procurar diretamente a ANS, que é o órgão regulador da saúde suplementar aqui no Brasil, e fazer também uma reclamação. Doutora, dentro dos planos de saúde, quando a pessoa precisa de algum acompanhamento com um psicólogo, tem um limite ali de atendimento. E a gente sabe que nesse período de pandemia, muitas pessoas estão sofrendo com doenças já emocionais. Às vezes o convênio libera ali 10 sessões e a pessoa vai precisar de muito mais.
Como negociar isso? Ou não dá para negociar? São aquelas 10 sessões e pronto. Tudo isso depende do paciente, depende da necessidade do paciente. Se um médico fala, olha, essa criança com síndrome de Down, essa criança tem autismo e ela necessita fazer uma terapia, e o número de sessão vai ser nos 2, 3 primeiros anos da vida dela. Então, ela precisa fazer essa terapia 2, 3 vezes por semana. Então, ela vai sair totalmente daquela limitação do plano de saúde, que fala, você pode utilizar 20 vezes ao ano. Fica totalmente impraticável. Aquele paciente, ele não vai melhorar se ele utilizar só 20, ele não precisa de 20. Então, sempre é importante um laudo, nesse caso, um laudo médico indicando a terapia. E caso o plano de saúde negue esse tratamento, a pessoa realmente precisa dessa negativa para conseguir entrar com a ação, pleiteando, eventualmente ampliar o número de sessões. Isso é muito comum, acontece muito isso. Então, de crianças que precisam de tratamento, ou alguém que precisa de um remédio de alto custo. Então, isso a gente tem buscado, tem judicializado essas questões para ter mesmo um outro olhar. E a gente tem tido êxito em grande parte dos processos. Uhum. Doutora, a senhora falou agora das pessoas com algum tipo de deficiência, né? A senhora citou, então, a deficiência intelectual. Tem também as outras deficiências e que as pessoas precisam de um atendimento diferenciado, seja ali com fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Para essas pessoas, há um atendimento diferenciado? A legislação, então, que contempla a saúde para essas pessoas, para as pessoas que têm deficiência, tem alguma diferença com as pessoas que não têm? Tem algum item a mais que dê essa diferença para eles? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, um caso de criança, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, essas legislações, elas são utilizadas juntamente com a Constituição Federal, que, como a gente falou no início, que abarca a saúde como um tema de relevância pública, de interesse social. Então, realmente existem sim essas legislações que protegem essas pessoas. Doutora, agora sobre os profissionais de saúde. Muitos profissionais de saúde, a grande maioria, acabou sendo infectada pelo novo coronavírus, tiveram Covid, alguns entraram então em óbito, e principalmente a questão emocional desses profissionais está muito abalada. No caso deles, né, os profissionais de saúde, como que eles são protegidos pela legislação? Eles têm alguma legislação que cuida deles e nesse momento que a gente sabe que é atípico, mas que é como se fosse uma situação de guerra, né, que eles estão enfrentando, eles vão ter, depois de tudo isso, depois que tudo isso acabar, passar, eles têm direito a um atendimento diferenciado, a um acompanhamento com psicólogos, cuidar das sequelas que podem acabar adquirindo por conta da Covid-19? Pode sim, Priscila, e é muito interessante essa tua questão, porque hoje o que a gente tem visto nesse momento da pandemia, diferentemente de março, abril do ano passado, é que os profissionais da saúde eles estão esgotados, mentalmente, fisicamente. Então, hoje, por que a gente também tem visto com mais força e mais difícil essa pandemia nesse momento? Porque os profissionais eles estão exauridos emocionalmente, psicologicamente, de tanto plantão, de tanto quem trabalha muito na ativa, né, em hospitais. Então, realmente, eles precisam, sim, de um tratamento diferenciado,
O problema é como esse profissional vai parar nesse momento que a gente está com uma carência de profissionais da saúde, né? Então, acaba sendo uma coisa até meio utópica nesse momento, porque o médico, ele dificilmente ele vai parar de atender, né, porque ele está estressado, esses profissionais que estão na linha de frente, né, então acho que é por isso também que é tão importante a gente dar o valor devido para esses profissionais, né, e a gente está num momento muito difícil da pandemia, né, no começo da pandemia a gente contava mais com a solidariedade também, é, viu várias ações de pessoas ajudando, levando comida, levando roupas para ONGs, para instituições, ou até mesmo para o seu vizinho que não tem como fazer uma compra de supermercado, as pessoas estavam mais solidárias, né? E nesse momento a gente também não tem visto isso, porque as pessoas também estão cansadas, já faz um ano que a gente está nisso, né? Então, no começo, a gente sentiu um movimento de solidariedade, de apoio, e hoje também a gente não tem isso. Então, é muito mais preocupante hoje, né, o momento que a gente está vivendo hoje, do momento que nós vivemos em março de 2020. Doutora, nós vemos que várias pessoas, por conta até de todo esse tempo de quarentena, de cuidados e que estão cansadas, mas acabam tirando o direito do outro, que é de viver, né? Então, se expõem, participam ali de bailes funk ou se reúnem com as pessoas e acabam disseminando ainda mais o vírus. Ainda assim, a pessoa ela tem o direito ao atendimento médico daquela pessoa, daquele idoso que estava em casa durante um ano, tomando todos os cuidados, sem se encontrar com ninguém, sem ter o abraço da família, mas de repente uma visita ou uma entrega de mercadoria acabou sendo contaminado também. Tem o mesmo direito quem está fazendo o que é indicado e aquele que não está fazendo nada e está levando a vida como quer e ainda contaminando outros? Infelizmente, tem o mesmo direito. Claro que essa pessoa que está infringindo leis, regras, não está utilizando máscara adequada, não está respeitando o distanciamento social, está frequentando festas, aglomerações. É claro que essa pessoa, ela deve sim, ela tem como ser punida. Agora, falar que o Estado tem o direito de tirar a vaga dessa pessoa de um hospital público, a gente ainda não chegou nesse ponto, a gente não consegue isso, porque a saúde diz, como consta na nossa Constituição Federal, ela é para todos, então a gente realmente não pode fazer essa discriminação nesse momento, por mais injusto que seja, né, porque eu até vi várias vezes as pessoas falando, você não está respeitando o distanciamento social, então assina aqui e libera sua vaga caso haja necessidade de internação na UTI, mas infelizmente não é assim. Doutora, quando a pessoa bebe, né, então consome bebida alcoólica e pega a direção de um carro e acontece ali um atropelamento, ela já é como se ela assinasse que ela é responsável por aquilo, né? Nesse caso específico também, de abrir mão, né? Abrir mão dos cuidados e acabar contaminando outras pessoas. Ela pode ser processada? Se de repente você conhece alguém e você sabe que essa pessoa não está respeitando, está contaminando outras pessoas, essa pessoa pode ser processada ou não? Olha, Priscila, eu entendo que sim, porque o individual ele não pode nunca prevalecer ao coletivo. Então, por que nós precisamos fazer distanciamento social? Por conta da coletividade. Então, aquele indivíduo que ele está burlando as regras, que ele está burlando o distanciamento social, ele deve sim ser penalizado. E por que não responder por um processo jurídico, um processo judicial?
Doutora, nós sabemos também que a Covid-19 acaba deixando sequelas, né? Várias pessoas estão com problema no pulmão, isso é fato, mas também nos rins, no fígado, nos olhos, no coração. Então, são várias outras sequelas que essa doença acaba gerando. Uma pessoa que passa pela Covid e depois, né, desse período decide, então, para fazer um tratamento, contratar um plano de saúde. Porém, já é uma doença pré-existente. Como que fica nesse caso? Se foi um caso atípico, a pandemia, isso muda alguma coisa ou não? Sempre quando a gente vai contratar um plano de saúde, é muito importante que haja sempre a boa-fé no momento que você presta as declarações para o plano de saúde. Então, qualquer problema de saúde que você tenha, você deve sim informar nessa ficha que você preenche do plano de saúde. Mas também, por outro lado, a partir do momento nem todos esses efeitos colaterais, nem tudo isso, as pessoas que tiveram Covid, a gente, como é uma doença nova, a gente também não sabe o que vai acontecer, né? Então, se essa pessoa ela não tem nem conhecimento disso, né? Ela teve Covid e depois ela ficou com um problema pulmonar, um problema neurológico por conta disso, mas às vezes ela não tem também ciência disso. Então, se ela não fala para o plano de saúde, o plano de saúde também não pede nenhum exame para esse consumidor, então o plano também não pode depois querer tirar o direito dessa pessoa utilizar o plano de saúde. E no caso da carência? Porque se a pessoa tiver ali uma doença pré-existente, ela tem um tempo, né, que ela tem que esperar. É assim que funciona? É assim que funciona. O plano de saúde ele pode sim negar o atendimento, o atendimento não seria a palavra, ele pode negar O início do o contrato? início do contrato, né? Ele Uhum. pode falar, olha, eu não aceito por conta de uma doença pré-existente. O plano de saúde tem sim esse direito de falar, olha, eu não vou fazer o seguro para você, né? Agora, a gente precisa realmente ver se realmente é uma doença pré-existente e analisar caso a caso. No caso de uma emergência, né, a pessoa então começa a ter todos os sintomas ali da Covid-19, falta de ar, enfim, vai até um pronto-socorro. Não tem atendimento ali, não tem vaga para aquela internação. O hospital, ele pode falar para a pessoa, olha, eu não tenho vaga, você precisa procurar uma outra instituição, ou não, ela é responsável por fazer procurar, achar essa vaga e fazer a transferência, então, desse paciente. Quando entra um paciente, dependendo se o paciente ele está é um paciente urgente, é um paciente grave, o hospital precisa, sim, dar os primeiros atendimentos. Depois ele pode encaminhar para qualquer outro hospital que tenha vaga. Mas o hospital também, ele não fica responsável, né, depois desse período, se ele não tiver a vaga, a pessoa também precisa buscar uma vaga, né, porque o hospital, ele prestou todo o serviço ali de urgência, de emergência, né, os primeiros socorros foram feitos, tudo, mas se ele não tem vaga, não tem como ele absorver esse paciente. Doutora, além, né, de ser especialista em direito à saúde, a senhora é especialista também em direito do consumidor. Nesse período de pandemia, quais foram as reclamações mais recorrentes? Né? A gente sabe que tem a questão da escola, da matrícula, das mensalidades, ensino à distância, mas foram várias, né, situações. Eu queria que a senhora citasse algumas para a gente. Olha, Priscila, foram várias. De uma forma geral, nós podemos falar desde problemas com contrato de locação, que as pessoas
tinham feito o contrato pensando em outra realidade, de repente chegou a pandemia, a pessoa perdeu o emprego, fechou o negócio, não conseguiu mais arcar com aquele valor por conta da nova situação econômica, né, dessa pessoa e também do país. Então, nós tivemos várias ações no início da pandemia de revisão desses contratos de aluguel, seja contrato residencial ou comercial, porque quando você também, e mais ainda o comercial, porque você fez esse contrato para atender o público, só que as lojas fecharam, por decreto as lojas ficaram fechadas, então como é que fica? Então, o comerciante, o empresário que alugou um galpão, montou uma loja, montou o seu espaço e não pôde utilizar, porque por conta de um decreto ele teve que fechar. Então, consequentemente, ele não teve faturamento, ele não conseguiu trabalhar. Então, nesses casos, nós tivemos muitas ações de revisional. Revisional também de contratos de locação de estudantes em repúblicas que as universidades fecharam, então, no interior. Então, as pessoas voltaram ou para a capital ou para sua casa. Então, esses imóveis também foram negociados, nós tivemos sucesso em alguns casos sobre isso, principalmente nessa questão da locação e os motivos que fizeram essa pessoa não permanecer mais no imóvel, porque é um contrato comercial e eventualmente o comércio fechou por decreto, ou as universidades, a pessoa alugou para o fim de uma república, então não tem mais possibilidade dessa pessoa manter esse aluguel. Então, nós tivemos muitas ações revisionais de aluguel nesse período. Escolas também, as escolas, a maioria das pessoas negociaram, porque também é a mesma coisa, muitos pais perdendo emprego, mães, profissionais liberais que ficaram sem trabalhar, então tudo isso também. E aí não teve aula, né? Também não, por outro lado, não teve também a prestação dos serviços, né? Então a maioria das escolas teve essa possibilidade, sim, de fazer uma renegociação, né? Então, eu acho que as pessoas precisaram utilizar também muito bom senso, né? Nós tivemos muito problema também com entrega de produtos que foram adquiridos e por algum motivo também, por conta da pandemia, não chegaram à origem. Então, tudo isso a gente tem sempre que estudar caso a caso, né? Para verificar. Mas nós tivemos várias situações que os contratos não puderam ser honrados. Aí, no caso até dos contratos, né, quando começou a pandemia e houve, então, a determinação aqui no estado de São Paulo para o fechamento, né, as fases, né, que nós passamos, fase vermelha, então, fechamento praticamente total do comércio, as negociações, então, elas aconteceram em relação aos imóveis. Só que a gente pensava que em 3 meses no máximo, né, as coisas já estariam normais de novo e agora já tem 1 ano. Esses contratos com essa negociação nova vão permanecer agora em 2021 ou não? É preciso conversar novamente com o proprietário, renegociar, apresentar provas de que realmente não é possível pagar o valor que era cobrado anteriormente. Como que funciona agora para 2021? Se a pessoa entrou com uma ação para discutir essa questão, ela vai ter uma determinação judicial. Então, o juiz vai falar se é até enquanto durar a pandemia ou nos próximos 3, 4, 5 meses. Porque, como você disse, a gente não tinha essa experiência, nós não sabíamos quanto tempo as coisas estariam no eixo novamente, né? Então, cada contrato, a gente precisa verificar como ele foi negociado, renegociado,
né, se foi de forma judicial, o que foi estipulado, se há necessidade de entrar novamente com outra ação, ou se nessa mesma ação essa pessoa já consegue, ou se foi uma negociação extrajudicial, ou seja, você não precisou entrar com uma ação judicial, você conversou com o proprietário do seu imóvel, você conseguiu uma negociação na escola do seu filho, sem entrar com a ação, então você vai ter, nesses próximos meses que nós vamos passar, também renegociar novamente, porque as pessoas não sabiam quanto tempo ia demorar tudo isso, né? Então, tem cliente que vai renegociar mês a mês, né? Ou por um prazo maior. Então, isso aí vai depender do acordo entre as partes. Doutora, é preciso provar de alguma maneira que realmente a pessoa não consegue mais honrar com aquele valor que havia sido inicialmente contratado? E como provar isso? Precisa mostrar, por exemplo, as contas da empresa, levando em consideração que nós também tivemos vários aumentos, né? Aumentos de energia, depois combustíveis. Então, o salário, muitas vezes, né, de grande parte ali da população caiu, ou a pessoa ficou até sem o salário por ter sido demitido, e além disso, muitos preços aumentaram, né? Exatamente. Claro que precisa, essa é uma prova robusta, isso é bem importante, a pessoa comprovar isso em juízo, ou seja, por conta do fechamento, por conta do decreto, meu faturamento era de 5 mil, meu faturamento agora é de R$ 300. Então, eu consigo comprovar isso através de extratos. A minha realidade mudou por conta da pandemia, eu fui diretamente afetado. Então, existe um nexo causal também aí, né? Então, isso é importante a gente fazer essa prova. Olha, realmente, esse empresário, ele segue mais, ele alugou um imóvel por R$ 20 mil e hoje ele não consegue, ele não tem um faturamento de R$ 5 mil, e nos próximos 15 dias teremos tudo fechado novamente. Então, claro que essa prova é muito importante para comprovar que realmente mudou a situação, né? Que o status dele não é o mesmo quando ele firmou o contrato, era uma realidade, e isso é fácil comprovar através de faturamento da empresa, desses documentos todos. No caso dos contratos com as escolas, no ano então de 2020, a questão do ensino remoto foi obrigatório e total, 100% remoto. Em 2021, a gente já vive o híbrido. Crianças que uma parte, então, estão na escola de forma presencial, outra parte que estão online, né? Nesse caso, como os pais podem decidir também se vão enviar as crianças para a escola ou não, essa negociação é comprometida, levando em consideração que a maioria das escolas de ensino particular separaram a turma, né? Um dia vai uma turma, os números ímpares, e no outro dia os pares. Ou seja, a criança não pode ir todos os dias para a escola. Como que fica, então, essa negociação? Essa negociação de valores de mensalidade precisa sim ser conversado na escola, precisa pedir uma revisão. Agora, não é obrigado, também uma coisa importante, os pais também não são obrigados a enviar os filhos para a escola, né? Porque muitas vezes você também pode ter uma criança com bronquite, uma criança diabética, uma criança que pode sim ter alguma comorbidade que pode eventualmente desenvolver um problema maior com o Covid. Então, não existe essa obrigatoriedade, né? O ensino é híbrido, mas se a criança também tiver algum problema, alguma comorbidade, isso deve ser enviado também para a escola e para que a criança assista a aula só online. E com relação, é uma negociação, né? Assim, vai ser muito bom senso das escolas,
os pais também que tiveram sua renda comprometida, e agora também a gente vai passar por um momento também difícil. Então, a gente vai ter que contar com o judiciário nesse momento e com o bom senso das pessoas. Doutora Fernanda Zuccari, especialista em direito à saúde e também especialista em direito do consumidor. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada, Priscila, foi um prazer. Prazer foi meu. Bom, o programa Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede.